Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje, de Matemática 2, no livro de vocês, páginas 136 e 137. Uma revisão do que a gente estudou no nosso capítulo, né? E temos aqui o que eu estudei. Neste capítulo, estudamos as diferentes medidas de comprimento, de superfície e de volume, e as unidades de medidas padronizadas de comprimento e de superfície. Calculamos o perímetro de figuras e identificamos polígonos semelhantes para relembrar. Complete o que falta nas informações a seguir. Nós temos aqui. Para expressar, por exemplo, a medida da largura de uma sala ou da altura de um prédio, usamos o metro. Já para medir comprimentos maiores, foram criadas unidades de medidas derivadas do metro. Então, sempre que a gente for usar unidades de medidas que seja para largura, altura, geralmente a gente utiliza o metro, né? Se esse ambiente for um ambiente maior, como uma sala, né? Como, por exemplo, um campo de futebol, né? A gente faz esse comprimento utilizando a medida, usando o comprimento de metro, medidas relacionadas a metro. Já para distâncias maiores ou para distâncias menores, foram criados assim os múltiplos e os submúltiplos do metro, que são as medidas derivadas do metro. Por exemplo, se eu quero medir a distância entre duas cidades, não dá para mim utilizar o metro, então eu utilizo o quilômetro. Se eu quero medir o grafite da minha lapiseira, não dá para me medir em metro nem em quilômetro, eu tenho que medir em milímetros. O tamanho da minha borracha, eu vou medir em centímetros. O tamanho do meu lápis, né? Então, já vou usando as outras unidades de medidas que nos convém para melhor ter a medida mais aproximada da realidade do objeto possível. Então, aqui a gente tem o sistema métrico, né? Que ele é chamado de Sistema Internacional de Medidas, representado pela sigla SI, e nós temos suas unidades derivadas, que constitui o sistema métrico. O que constitui aqui o sistema métrico é a medida metro, que é definida uma medida padronizada no Sistema Internacional de Medidas, e os seus derivados, que seriam os múltiplos e os submúltiplos, tá? Então, aqui a gente tem o quilômetro, que a gente representa pela sigla km. Temos o hectômetro, representado pela sigla HM. Temos o decâmetro, representado pela sigla DAN. Temos aqui no meio o metro, você escreve a palavrinha metro, representado pela sigla M. Temos o decímetro, representado pela sigla DM. Temos o centímetro, representado pela sigla CM. E temos o milímetro, representado pela sigla MN. Então, aqui, para a gente fazer as unidades de transformação ou conversão de unidades, a gente tem que ver que quando eu estou me deslocando para a direita, eu estou multiplicando por 10. Se eu saio do quilômetro para hectômetro e eu quero fazer essa conversão, eu multiplico por 10. Se eu saio do quilômetro e quero chegar no metro, quero converter minha unidade de medida por metro, eu vou multiplicar por 10 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Multiplicar por 10 3 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 1000, tá? Eu quero transformar agora do metro para o quilômetro, aí eu estou indo para a minha esquerda, né? Estou voltando. Então, eu vou dividir por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que dividir por 1000, ok? Então, vamos lá. O tracinho de um polígono é a soma das medidas de seus lados, que é quem? O perímetro. O perímetro de um polígono é a soma das medidas de todos os seus lados. Aqui vamos pro próximo. Entre as unidades padronizadas de medida de superfície, podemos destacar o quilômetro quadrado, o metro quadrado e o centímetro quadrado. Um centímetro quadrado, representado pela sigla cm ao quadrado, é a área de um quadrado cuja a medida do seu lado é de 1 centímetro. Ó, digamos que eu tenho aqui um quadrado e a área dele é de 1 centímetro quadrado. Então, a área de um quadrado é o quê?
lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, para ser 1 centímetro quadrado, essa medida vai ser 1 vezes 1, que é igual a 1 centímetros quadrado. Logo, o lado desse quadrado vai ser de 1 centímetros, tá? 1 metro quadrado, representado pela sigla m ao quadrado, é a área de um quadrado cuja medida do lado é de 1 metro. A mesma coisa, ó. Se aqui é 1 metro e eu faço 1 vezes 1, aqui vai ficar 1 metro ao quadrado. Então, aqui, ó, cada lado representa 1 metro. 1 quilômetro quadrado é a área de um quadrado cujo lado é de 1 quilômetro. Se aqui fosse 1 quilômetro, eu ia fazer 1 vezes 1, que daria 1 quilômetro ao quadrado, ok? Vamos para a página 137. Para determinar a área de um retângulo, multiplicamos seu comprimento, né, ó. Comprimento que é a mesma coisa que a gente chama de base, tá? Pela sua altura, no caso, largura, tá? Aqui eu posso chamar também de altura, tá, gente? Ó, se você colocou aqui ao invés do comprimento, você colocou base, também tá certo. Se ao invés aqui de largura, você chamou ele de altura, também tá certo. Porque que a gente aprendeu o quê? Que a área de um retângulo é a base vezes a letrinha H, que representa a altura. E essa base é quem? É o comprimento. E essa altura é quem? É a largura. Então, se você colocou aqui base e altura, está corretíssimo, não vai apagar, não. Se você também colocou comprimento e largura, também está correto. Então, vamos para o próximo. Podemos efetuar convenções de medidas, de unidade de medida de superfície, fazendo multiplicações ou divisões sucessivas por 100. Então, aqui a gente já está falando nas unidades de medidas com relação à área, onde quando eu trabalho com área, como ela é elevada ao quadrado, as nossas multiplicações e as nossas divisões serão feitas como base 10. Base 100, perdão. Não mais como base 10, tá? Então, aqui a gente vai completar nosso sistema métrico, tá? Então, aqui a gente tem que o primeiro é o quilômetro ao quadrado, tá? Então, quilômetro ao quadrado, km ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metros ao quadrado, que é m ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, que é cm ao quadrado, milímetro ao quadrado. Se você está indo para a sua direita, você vai multiplicar por 100, por 100, por 100, por 100, por 100 e por 100. Por que está sendo multiplicado por 100 e não por 10? Porque está tratando-se de unidades de área. E a unidade de área ela é elevada ao quadrado. Então, se você pegar a base 10, que é o que a gente estava trabalhando anteriormente, e elevar ao quadrado, vai ficar com 10 vezes 10, porque 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, a nova unidade para unidade de conversões de área, ela é 100, tem base 100, tá? E se você sai da sua direita para a sua esquerda, se você vai para a sua esquerda, você divide por 100, né? Porque você está voltando, ó. Voltando, voltando, voltando e voltando. Então, tudo aqui vai ser dividido por 100, por 100, por 100, por 100, por 100 e por 100, tá? Se uma figura é uma ampliação ou uma redução de outra, dizemos que elas são figuras semelhantes, tá? Então, se eu tenho uma ampliação de uma figura original, eu tenho uma figura semelhante à figura original. Se eu tenho uma redução da figura original, eu tenho uma figura semelhante à figura original, tá? A medida de cada lado da figura ampliada acima é igual a... Então, vamos lá. Aqui eu tenho, usando os lados do quadrado como unidade, eu tenho 2 unidades. E aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 4 unidades. Aqui no comprimento ou na base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 unidades. E aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 4 unidades, ok? Então, observe aqui, ó, o nosso comprimento ou a nossa base. Aqui na original é 4,
Na ampliada é 8, então vai ser o dobro, né? 2 vezes 4, que o 2 é o dobro, dá 8. Na altura, aqui eu tenho 2 e aqui vou ter 4 na ampliada, então também vai ser o dobro. 2 vezes 2, 4. Então, você coloca aqui. A medida de cada lado da figura ampliada acima é igual ao dobro da medida do lado correspondente na figura original. Os ângulos correspondentes têm a mesma medida, ó. Se você for colocar aqui os ângulos dentro de cada uma dessas figuras, você vai ter 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Se você colocar na figura ampliada, você vai permanecer com 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Então, tanto na ampliação quanto na redução de uma figura em relação à figura original, os ângulos eles sempre permanecem o mesmo, eles nunca mudam, só vai mudar nos lados da figura ampliada em relação à original ou reduzida em relação à original, ok? Vamos aqui para o próximo. A medida do espaço ocupado por um corpo, ela é chamada de volume. Então, quando um corpo ocupa um espaço, eu chamo essa medida de volume. Considerando o cubinho como uma unidade de medida de base de volume, de medida de volume, temos que o volume do paralelepípedo alado é igual a 30 cubinhos. Vamos ver se isso confere, né? Porque dá para vocês fazerem sem sair contando quantos cubinhos tem aqui, ó. Basta a gente utilizar a formulazinha que a gente aprendeu. Como nós temos aqui um paralelepípedo, então o volume vai ser igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o comprimento, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5 unidades, ou seja, 5 cubinhos. A largura, 1, 2. Então, aqui tem 2 cubinhos. E a altura, 1, 2, 3. Então, aqui tem 3 cubinhos. Agora, a gente aplica, volume vai ser igual comprimento, que é 5, vezes a largura, que é 2, vezes a altura, que é 3. Então, o volume vai ser igual 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, vai ser igual a 30 cubinhos. Aí, você vem aqui e coloca o 30, ok? Então, a gente finaliza assim a nossa correção de hoje. Beijos, meus amores!